Sejam bem-vindos. Este é mais um episódio da série de transição energética do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meir. Eu apresento esse episódio com a minha sócia Roberta Leonhardt, da área de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Como vai, Roberta? Muito bem, obrigada. Estamos muito felizes aqui com o nosso novo episódio. O tema de hoje é ação, é a agenda de ação da COP30, e temos aqui a grande satisfação de receber para esse debate a Alice Amorim Vogas, diretora de programa da COP30. Alice, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, Ana, Roberta, é um prazer estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa de fazer um podcast especial sobre COP30. Falando muito brevemente, o currículo da nossa convidada de hoje, a Alice possui mais de uma década de experiência em desenvolvimento sustentável e cooperação internacional, atuando nos setores público, filantrópico e também sociedade civil. Atualmente, a Alice lidera a coordenação de programas estratégicos para a realização da COP30 no Brasil. Ela também foi diretora de parcerias e comunicação do Instituto Clima e Sociedade e presidente do Conselho da plataforma Foundations 20, ou Foundations 20. Ela é formada em Direito pela URJ e possui mestrado em Política Econômica do Desenvolvimento pela London School of Economics. Muito obrigada, Alice. Alice, faltando poucas semanas para a COP30, você poderia destacar, resumidamente, quais são os principais eixos temáticos da agenda da ação da COP30, e quais resultados a presidência da COP30 almeja alcançar, nas discussões da COP que se aproximam? Ótima pergunta. Acho que vale a pena contar para a audiência, quem está nos escutando, para conhecer o que é uma COP, o que significa organizar uma COP e que eixos de ação estão contidos nesse processo. A gente costuma dizer que qualquer COP ela é dividida em 4 pilares. Então, basicamente, você tem um pilar que é o segmento de líderes, quando os chefes de Estado vêm a uma COP e eles escolhem determinados assuntos que vão ser abordados, emanar declarações políticas, apresentar novas iniciativas ou simplesmente debater desafios que sejam comuns aos vários países. Depois a gente tem um segmento de negociação, que é o coração das COPs, né? São nas negociações que já vem desde a Rio 92, em que você decide por consenso como que os países vão regulamentar a Convenção da ONU da Mudança do Clima, como que os países vão regulamentar o Acordo de Paris. Essas negociações, que já se estendem há muitos anos, têm um rito próprio, têm agendas próprias já mandatadas e definidas, e que uma presidência de COP não pode alterar. Ela, na verdade, precisa facilitar que as negociações cheguem a um consenso. Um exemplo de um tema que está colocado nas negociações desse ano é a agenda de adaptação. Então, a gente precisa chegar ao final dessa COP com um acordo entre as partes da convenção sobre os indicadores de mensuração do que a gente chama de GGA, ou Global Goal on Adaptation, a meta global de adaptação. Mais ou menos como se a gente falasse assim, todo mundo conhece 1,5 graus, né? Todo mundo sabe que o Acordo de Paris foi desenhado em torno de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para manter a temperatura global abaixo de 2 graus, com os maiores esforços para chegar a 1,5 graus. Mas existe também uma meta irmã do 1,5 graus, que é a meta de adaptação. Ela não é quantificada da mesma maneira, tem várias nuances que depois a gente pode aprofundar, mas um dos pontos críticos dessa meta é como é que você sabe se você está progredindo ou não para atingir uma meta de construir países, estruturas, cidades resilientes aos impactos da mudança do clima. Esses indicadores precisam ser aprovados na COP30. Outros exemplos, a gente tem o Roadmap Baku to Belém, de financiamento, que ele não é negociado na COP30, mas é um tema quente, vai ser um tema importante, que também a gente pode aprofundar um pouquinho à frente. Então, assim como esse, tem vários itens da agenda mandatada. Um terceiro pilar de qualquer COP, e que vai ser muito importante no caso da COP30, é o pilar da agenda de ação. Historicamente, a agenda de ação ela sempre foi o lugar onde as empresas, onde os países, onde a sociedade civil, a academia, os governos subnacionais, os poderes legislativos, todos os outros atores que não são partes da convenção traziam para a COP os seus compromissos voluntários, as suas agendas de ação. Literalmente, o que nós queremos fazer ou nos comprometemos a fazer.
que não seguem o mesmo rito de um processo de negociação. Ao longo dos últimos 10 anos, essa agenda de ação ela foi se desenvolvendo de forma muito orgânica. Ou seja, se você tem uma série de países que querem avançar no tema de agricultura regenerativa, então eles vinham, se juntavam, faziam uma declaração e avançavam, declaravam, usavam o palco ou o espaço da COP para anunciar essa declaração. Qual é que era a questão? Não existe nenhum mecanismo de accountability para saber o que aconteceu depois. Então, uma característica muito importante da agenda de ação da COP30 é que a gente está tentando mudar essa mecânica da forma como as agendas de ação são desenvolvidas nas COPs, de duas maneiras principais. A primeira delas é que a agenda de ação não seja desvinculada do que já foi negociado. E aí, nesse sentido, como a gente tem urgência e a gente precisa usar os nossos recursos humanos, financeiros, técnicos de forma efetiva, a gente precisa olhar para o que já foi negociado entre as partes que precisa ser implementado, que precisa ser acelerado. Quais são as regulações domésticas, quais são os mecanismos financeiros que precisam ser colocados. Tudo isso, a gente está fazendo uma provocação, uma proposição que seja o guarda-chuva da agenda de ação, sejam os setores ou as áreas do balanço global que foi acordado na COP28 em Dubai. Ou seja, a gente organizou os vários temas que foram acordados em 30 grandes temas prioritários. E alguns dos temas que a gente provavelmente vai conversar hoje estão aí, que vai desde transição energética, eficiência energética, passando por governança multinível, agricultura resiliente, plataformas de país, tem vários aspectos que estão ali que são ferramentas para implementar o Acordo de Paris. E o último pilar de toda a COP é o pilar da mobilização. Ou seja, se de certa forma o mundo já sabe que a mudança do clima é um problema, a gente hoje está enfrentando outro nível de desafios de negacionismo, etc. Mas o fato é que todo mundo já sabe que os impactos estão na porta. Eles já não são mais uma questão do futuro, não são mais uma questão etérea, eles estão colocados em vários aspectos, seja na hora que você apura os impactos econômicos de uma enchente, até a constatação de que as ondas de calor têm impacto na produtividade da força de trabalho quando você trabalha ao ar livre, por exemplo. São tantos aspectos, mas que estão tão presentes no dia a dia das pessoas, que a gente precisa não mais entender agora a mobilização como um fator de conscientização, e sim de mobilização para a ação. Por isso que a presidência da COP fez um chamado, não sei se vocês viram alguma das cartas do nosso presidente André Corrêa do Lago, que chama um mutirão. Né? A gente está realmente convocando a humanidade a um mutirão global para entender que existe uma complementariedade de saberes, de técnicas, de capacidades para a gente conseguir lidar com a crise climática na magnitude que ela se coloca nos dias de hoje. Para concluir, pelo menos esse pedaço, o que a gente espera alcançar, né, no caso, como resultados da COP? Primeiro, a gente tem que virar essa chave da perspectiva de que as COPs são um ponto de partida, digamos assim, o ponto de chegada de uma nova negociação ou de um novo compromisso, uma nova declaração, e sim momentos em que a gente avalia e acelera a implementação de ações. Isso vai se dar através de várias ferramentas, inclusive planos de aceleração de soluções, que a gente tem várias iniciativas desenhando nesse momento, por exemplo, planos de aceleração de soluções para restauração florestal ou para interoperabilidade de mercados de carbono, enfim, tem uma série de assuntos acontecendo. O segundo ponto é que a gente saia de uma COP com o sistema multilateral fortalecido. Mal ou bem, a gente está vivendo um contexto de geopolítico muito desafiador e, ao mesmo tempo, uma constatação de que sem esse sistema, ou seja, sem que haja cooperação internacional, sem que haja uma concertação de esforços no nível local, estadual, federal, no nosso caso, né, e internacional, a gente não vai conseguir endereçar os desafios da mitigação e da adaptação. Mas, para isso, a gente tem que valorizar esse sistema, a gente tem que entender a importância dele e criar mecanismos que façam ele funcionar melhor. Então, acho que esses são dois aspectos bem importantes que a gente espera alcançar.
Perfeito, Alice. Acho que puxando um pouco o que você acabou de falar, usando a bela imagem do mutirão, né, apresentada pelo nosso presidente da COP, e também o que você mencionou agora, e também foi um dos objetos de uma notícia, né, de uma reportagem que saiu recentemente no Jota, a questão da implementação, né, que então essa COP precisa ser a COP da implementação. Para o Brasil, o que você imagina, e quais são, assim, os objetivos de implementação para o Brasil? Como você, não sei, veria também, ah, como que os compromissos de implementação podem se traduzir em políticas públicas e como fazer, talvez, de novo, nessa imagem do mutirão, a combinação de todos os setores envolvidos, então setor privado, setor público, sociedade civil, para garantir realmente essa implementação efetiva. Então, a implementação, ela requer botar a mão na massa, né? E a gente precisa entender quais são os fatores que impedem a gente de acelerar a implementação de ações que já foram decididas. Vou pegar um exemplo, no caso da nossa NDC, né? Vocês sabem, acho que vale resgatar, nós, desde o Acordo de Paris, temos o regime, ele é baseado na premissa de que cada país tem uma contribuição a dar para essa meta coletiva de manter a temperatura abaixo de 2 graus, e essa compromisso, essa meta, ela é definida nacionalmente e precisa ser reportada a cada 2 anos para o sistema ONU sobre o que foi feito. Quando a gente olha para como era isso em Paris, a gente tinha um documento, a primeira leva das NDCs era um documento que definia uma meta e dizia, não dizia especificamente para reduzir as emissões em 37%, eu vou fazer o quê? Eu vou investir X em expansão de renováveis, porque é para reduzir a pegada de carbono da minha matriz energética, eu vou investir tanto em restauração florestal, em combate ao desmatamento e etc. E tal. Ela trazia mais ou menos um olhar genérico, digamos, sobre o que precisava acontecer. Se a gente avança 10 anos e todos os países viveram essa mesma experiência, a gente aprendeu com aquela primeira exercício da NDC e passou a olhar para agora como é que a gente acelera a implementação dessa nova NDC. Tanto que todos os países foram convidados a apresentar, essa é a base do Acordo de Paris, de cada 5 em 5 anos a gente é obrigado a apresentar novamente novas NDCs. Essa segunda leva de NDCs, ela já está muito mais robusta do ponto de vista do processo governamental, inclusive. Ou seja, não é mais um instrumento de direito internacional em que você comunica para outros países ou para o sistema ONU a sua intenção, mas que não necessariamente o Ministério do Transporte, ou o Ministério da Energia, ou o Ministério das Cidades estava envolvido. Agora está. E no caso do Brasil é muito interessante, tanto que o Brasil até tem sido muito reconhecido pelo seu processo, que envolveu uma série de consultas públicas, uma série de ferramentas de governança para garantir que aquela meta ela fosse respaldada, digamos, com o que é viável e o que existe de política pública colocada. Então, a gente tem a NDC do Brasil, a gente tem o Plano Clima, a gente tem as estratégias setoriais, né, que são muito específicas, tanto para a agenda de adaptação quanto de mitigação. A gente tem o Plano de Transformação Ecológica, a gente tem o Nova Indústria Brasil. Então, o Brasil até tem uma série de instrumentos de política pública domésticos que estão alinhados ou estão a serviço da implementação desses compromissos. Isso não é um parâmetro para todos os países. Então, o Brasil está muito avançado nessa frente. O que a gente espera ver quando a gente fala sobre uma COP da implementação é entender um passo além. Então, se a gente tem as NDCs, se a gente tem políticas públicas a nível nacional, como é que a gente traz o setor privado junto para entender, ou, por exemplo, alinhar o seu planejamento estratégico com os objetivos de descarbonização que estão numa NDC? Ou como é que a gente trabalha a construção, a infraestrutura, né, os investimentos em infraestrutura, para que eles incorporem os objetivos do NAPS, que é a irmã da NDC, que é a National Adaptation Plan, o Plano Nacional de Adaptação. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é que esses investimentos já estejam adaptados. A agenda de ação e a COP da implementação busca trazer justamente esses outros atores para o processo, para eles entenderem, se visualizarem dentro desse processo de implementação.
A gente tem alguns outros atores importantes que vale citar. A academia é um deles, né? A gente tem, o Brasil também é uma referência internacional nesse aspecto, porque a gente tem a nossa versão nacional do IPCC, né, que é o Painel Brasileiro de Mudança do Clima, ou seja, a gente tem muito dado nacional para respaldar a implementação de políticas. A gente tem o Adapta Cidades, a gente tem o Adapta Brasil, a gente tem realmente muitos dados que precisam embasar políticas públicas e tomadas de decisão do nível municipal, estadual e federal. E, por fim, a sociedade civil brasileira já vem trabalhando a questão climática há muito tempo. E a gente tem muito conhecimento acumulado, seja na agenda mais florestal, de agricultura, mas também na agenda de cidades e resiliência, um pouco menos na agenda de energia, preciso dizer. Acho que a gente precisaria ter mais debates domésticos para qualificar as escolhas da transição energética brasileira, que mal ou bem a gente tem uma matriz elétrica privilegiada do ponto de vista da perspectiva comparativa, mas a gente precisa fazer escolhas também quando a gente fala sobre a transição para longe de combustíveis fósseis, que é um dos temas, né, que está colocado desde Dubai. Como é que a gente vai fazer isso, né? O que isso significa para o modelo de desenvolvimento do país, para a política industrial brasileira, para a política fiscal e tributária? Tem uma série de implicações que precisam ser tratadas e que não necessariamente a sociedade civil brasileira já está tão mergulhada nessa agenda, mas a gente acha que isso vai acontecer, imagino que isso vai acontecer em breve. Mas o fato é que a implementação não depende só do Estado, isso está claríssimo. O setor privado tem um papel fundamental e precisa entender, precisa se engajar nesse processo de definição de regulação, de taxonomias, enfim, de todas essas ferramentas. E o setor financeiro, que eu acho que vale também mencionar, que cada vez mais as COPs dialogam com o setor financeiro, não é à toa. Porque, mal ou bem, muitas das decisões de investimento, de que linhas de crédito oferecer, né, como que você lida com esses incentivos para uma mudança de comportamento, vem daí. Então, a gente espera muito que essa implementação não acontece na COP, mas as COPs podem ser lugares muito interessantes para entender os desafios de implementação e que depois sejam levados para avançar, para endereçar esses desafios em outros espaços no dia a dia. Não, até mesmo para poder se discutir sobre o assunto, né? Também foi super agora divulgado o valor de 1,3 trilhão de dólares necessário, né, para fazer toda a adaptação e mitigação por conta dos efeitos de mudanças climáticas e a importância de como se não só financiar, não só com o poder público, com dinheiro público, mas também com dinheiro privado, dinheiro internacional, dinheiro nacional, dinheiro local. Então, como tudo isso tem que funcionar junto, de uma maneira orquestrada e lembrando um pouquinho lá da UNFCCC, quando fez, em 92, que foi assinada a Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, um dos princípios principais que embasaram a convenção foi o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? Então, como que os países desenvolvidos também vão ajudar neste caminho, os países em desenvolvimento, para fazer todo esse processo de mitigação e adaptação, assim, muito interessante. Não, perfeito. Acho que esse é importante fazer o link também com a agenda da COP, que um dos temas da negociação, por exemplo, esse ano, é como é que a gente implementa ou avança nas discussões sobre o artigo 2.1c do Acordo de Paris, que prevê que todos os fluxos financeiros devem ser compatíveis, devem ser harmônicos com o objetivo da descarbonização da economia global e com o desenvolvimento da resiliência, né, de um modelo de desenvolvimento resiliente. Isso significa que, sim, existe uma responsabilidade histórica, existe um papel fundamental no contexto de COPs do direito internacional de você trabalhar, avançar na reparação que baseia a responsabilidade comum, porém diferenciadas. Porém, no momento em que nós estamos, a gente, além disso, vai precisar trabalhar com todos os recursos. E isso significa desde do nível individual,
ou seja, né, nós como consumidores, que escolhas fazemos enquanto consumidores da forma como usamos os nossos recursos, os nossos investimentos pessoais, como é que a gente guarda as nossas poupanças, né, os nossos investimentos de aposentadoria, por exemplo, até empresas, bancos de desenvolvimento locais. Esse é um outro exemplo interessante que a gente tem visto que o Brasil é um pouco uma referência no mundo, né? A gente tem muitos bancos regionais que têm um papel central na forma como se desenvolvem os estados, os municípios para acesso aos municípios e que muitas vezes não estão sentados numa mesa da COP, mas que a gente espera que cada vez mais estejam sim, porque esses recursos domésticos de várias naturezas têm um papel importante, fundamental, tanto para a agenda de mitigação quanto para a agenda de adaptação. Então, a pergunta é: como que a gente vê a preparação, né, a disposição do setor financeiro em entender esse papel como indutor de uma mudança de paradigma da economia do mundo? Isso acho que é o que está por trás do artigo 2.1c e por trás de muitas das discussões, é como a gente muda de direção esse transatlântico, que chama-se economia global, para a gente conseguir, enfim, de fato, construir resiliência e descarbonizar a economia, que é o que a gente precisa para parar de criar o problema né, do aquecimento global. Agora, Alice, pegando um pouco o gancho nessa última resposta, né, que você comentou do setor financeiro, ele servindo ali como, né, um orientador ou um direcionador de investimentos, né, direcionamento de capital. Quais iniciativas, medidas estão sendo discutidas ou previstas no roadmap do financiamento ali no âmbito da agenda da COP para justamente permitir essa alavancagem de capital privado, permitir que esses projetos eles saiam do papel cada vez mais, haja projetos novos, né, focados ali na agenda climática, seja em transição energética, seja em combustível limpo, seja, né, em agricultura sustentável, enfim, o que você pode compartilhar aí desse roadmap do financiamento climático? Então, o roadmap está sendo um processo muito interessante porque a gente, inclusive, bateu recorde de submissões, de contribuições da sociedade para o roadmap. Por que isso? Porque existe muita sede e vontade de participar mesmo dessa discussão de como que os bancos multilaterais devem contribuir para financiamento climático. Qual que seria uma proporção razoável entre dinheiro público dos países desenvolvidos versus a contribuição dos países emergentes, como Brasil, China, Índia? Como trabalhar questões de dívida, por exemplo, que é o caso, é a realidade de muitos municípios e estados que muitas vezes não conseguem acessar um financiamento porque não têm capacidade de tomar crédito, até países mais vulneráveis, que são justamente os que mais precisam de acesso a recursos, mas que têm muita dívida. Tudo isso, de alguma maneira, aparece nesse processo do roadmap, que está sendo construído junto com a presidência da COP29, foi mandatado na última COP, que a gente, só para recapitular, né, que eu acho que vale a pena lembrar, a gente tem na COP29 uma decisão chamada NCQG, né, da nova meta global de financiamento, que sucede aqueles 100 milhões que já tinham sido acordados lá em Copenhague. E essa nova meta de 300 bilhões, ela é vista como muito inadequada, ela é claramente insuficiente para lidar, para o nível de recursos que são necessários pelos países em desenvolvimento. E aí, aos 45 do segundo tempo, na COP29, qual foi a saída para isso? Então, se esse é o volume que os países desenvolvidos conseguem se comprometer a transferir para os países em desenvolvimento, a gente precisa ter um gancho para mostrar que há uma trajetória, um caminho para alavancar mais. Tanto que esse é um termo que aparece cada vez mais nas COPs, né? Como que você investe recursos que sejam catalíticos de outros recursos, né? Então, ferramentas capazes, blended finance e outras que são capazes de fazer isso um pouco o que todo mundo está procurando, né, na agenda climática hoje em dia. E esse roadmap, ele é um relatório, ele é um documento que vai ser apresentado, né, no começo, antes da COP, na verdade, logo no começo da COP, e que vai ser
reconhecido, a gente espera que seja comentado, discutido, avaliado, tanto pelas partes quanto pelos diferentes setores, o que a gente precisa fazer para mobilizar de fato esses recursos. Não é competência, digamos, de uma presidência de COP, de fato ir à rua mobilizando os recursos. Mas se esse roadmap servir como mapa de caminho mesmo, ou seja, como uma indicação do que precisa acontecer e que logo os bancos multilaterais tomem isso como uma referência para tomar suas decisões de alocação de capital, mesma coisa do setor privado, ou mesmo reformas domésticas que precisam acontecer para alocar subsídios de forma mais eficiente. Tudo isso aparece lá. Aparecem também, com certeza, vão aparecer referências a ferramentas novas, como as plataformas de país. No caso, a gente tem a nossa BIP, né, que também a gente recebe muitas perguntas sobre a BIP, qual é a sua capacidade real de trazer novos projetos e direcionar recursos. Então, a gente tem o roadmap, ele está sendo desenvolvido, né, trazendo vários desses elementos, mas muito dessas inovações financeiras que precisam ser feitas, e eu acho que tem um papel aí para a comunidade jurídica bastante importante a ser desempenhado, que é pensar que ferramentas são essas, como que a gente trabalha com a realidade na ponta, digamos, dos desafios de acesso a capital, e conhecendo também o sistema financeiro e as suas limitações e as suas oportunidades que não estão ainda desenvolvidas. Só para concluir, acho que um exemplo que eu acho que é bem promissor, que a gente tem ouvido muita no roadmap, já foi apresentada uma contribuição para que isso esteja refletido lá, mas a gente já ouviu de vários stakeholders interesse em avançar na COP, são as Debt Swapped Facilities, em especial para desenvolvimento de resiliência. Então, isso é um tema que acho que, como esses, vão ter vários outros, sobretudo trazendo o setor público e os bancos multilaterais. Uma pergunta que fica cada vez mais é: qual é o papel que os bancos privados, os asset managers, né, querem desempenhar, os fundos de pensão querem desempenhar nessa conversa? Hoje a gente vê que há um certo desbalanço nas COPs, há mais participação do setor público, de bancos públicos ou bancos multilaterais, mas a gente espera que existam outras formas e que a COP comece a ser um lugar mais atraente também para esses outros atores participarem cada vez mais. Inclusive, a gente sabe que vai ter aqui em São Paulo, a gente está apoiando, né, um fórum de negócios e finanças logo alguns dias antes da COP começar, que está sendo organizado por pela Bloomberg Philanthropies, pelo PRI e outros, para trabalhar um pouco essas inovações, discutir a implementação de ações, e a gente vê isso com ótimos olhos, que a gente precisa de fato de todos os setores discutindo e trazendo as soluções. Não, muito interessante, Alice. Acho que a gente podia aqui mudar um pouquinho de foco e perguntar, na sua opinião, né, com toda a sua experiência, quais são as prioridades para promover a bioeconomia e a gestão sustentável de florestas, incluindo concessões florestais, tema de tanta relevância, cadeias produtivas e mecanismos de pagamento por resultados? Então, esse é um tema interessante, falar de bioeconomia, porque não existe um lugar específico da bioeconomia dentro do processo da COP. É um tema que ilustra muito o desafio da governança global de meio ambiente, né? Ele está um pouco na discussão da CDB, da Convenção de Biodiversidade, ele também está presente na Convenção de Desertificação e acaba sendo uma ferramenta, enfim, um elemento fundamental para novos modelos econômicos, tanto na área de energia, de biocombustíveis, mas também de bioeconomia na Amazônia, da sociobio, que a gente sabe que é um fator tão importante para o Brasil e que foi refletido, por exemplo, no G20, né, no ano passado, em que a gente conseguiu trazer a declaração de bioeconomia, que acabou, hoje existe uma grande discussão, como é que a gente amplia a declaração de bioeconomia do G20 para todos os países da COP? Essa é uma pergunta que está colocada e tem muitas discussões acontecendo, mas não existe um locus específico da negociação para isso.
o que está acontecendo na prática é que, dentre os 30 Key Objectives, né, os objetivos-chave da agenda de ação, a gente tem um eixo todo ligado à restauração florestal, à bioeconomia, à proteção da biodiversidade, até na área de oceanos, inclusive, que é um outro tema que as as COPs de clima não costumam endereçar tanto, mas que tem uma série de oportunidades e necessidades, na verdade, da gente trabalhar tanto ferramentas econômicas como melhoria de política pública. Dito isso, o que a gente está esperando, né, vir da bioeconomia? Tem várias iniciativas que estão angariando recursos ou mobilizando recursos para soluções baseadas na natureza. Esse tema está super quente, a gente está vendo muitos movimentos esperando que venham declarações de compromissos de investimento nessa área, muito claramente. Tem toda uma área ligada ao TFFF, né? Então, que é eu estava mencionando agora há pouco sobre como que o aspecto de financiamento é tão central, mas a gente não está falando só mais sobre o volume de recursos, a gente está falando sobre o volume de recursos e a qualidade desses recursos. O TFFF, que é uma inovação financeira, enfim, promovida pelo Brasil, mas com vários países de floresta tropical, ele também valoriza a bioeconomia na medida em que ele inverte a ordem, né? Ele para de remunerar o capital os países pelo combate ao desmatamento e valoriza quem não tem o desmatamento evitado. Então, que é uma lógica que viabiliza muito do florescimento da bioeconomia como um modelo viável, né, de sustentação. A gente tem vários outros iniciativas, eu diria, na parte de biocombustíveis. Então, essa é uma pergunta que sempre vem, né, que é uma dúvida. A bioeconomia incorpora ou não incorpora biocombustíveis? E isso é um tema que vai estar colocado, inclusive porque sustainable fuels, né, ou combustíveis sustentáveis, é um dos aspectos importantes para essa COP. Acho que vale mencionar e dizer que o fato também de a gente estar organizando uma COP na Amazônia traz para a bioeconomia e para a visibilidade da bioeconomia, do potencial da bioeconomia, muito importante, muito significativo. Então, você tem não só povos indígenas, mas várias startups sendo instaladas em Belém. Inclusive, vai ser lançado o Centro de Bioeconomia do Governo do Pará, que a gente teve a oportunidade de conhecer outro dia, ainda estava em obra, mas vai ser um lugar super interessante para ver essa economia, digamos assim, da sociobio se desenvolvendo localmente e criando cadeias de valor que sejam mais viáveis, digamos assim, de escalar e de se tornar um modo de vida para a população local também. Então, existem vários aspectos, eu acho que isso talvez seja, quando a gente fala sobre bioeconomia e sobre a economia da floresta de maneira mais macro, ela traz um capital político para o Brasil, né, e uma possibilidade do Brasil se projetar globalmente como uma liderança num cenário geopolítico tão desafiador, muito significativa. A gente aqui, estando em São Paulo, às vezes não tem a dimensão do potencial da Amazônia. E essa COP acontecendo em Belém, ela também é uma oportunidade para o Brasil entender esse potencial da bioeconomia, o potencial da Amazônia, que não é um olhar para uma floresta em pé, vazia, e sim como um ativo muito valioso e que precisa ser usado de uma forma não extrativa, não destrutiva, e sim de uma maneira estratégica. Aí só dá para sentir a potência da Amazônia uma vez lá, né? Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes bem no meio da floresta, uma vez com uma organização não governamental que chama Vagalume, que faz bibliotecas em comunidades, e outra vez com turismo com as minhas filhas, né? Uma viagem em família, assim, realmente a gente só sabe a potência estando lá, né? Com certeza essa proximidade vai trazer, assim, muitos benefícios para as discussões. Espera-se, né? Eu acredito que seja realmente algo que vai ser um diferencial muito importante. Com certeza, até porque a gente sabe que a Amazônia parece estar muito longe, mas os impactos de uma gestão daquele território, né, dos ativos mal feitos, tem impacto no país inteiro e no mundo inteiro. Então, o simbolismo da Amazônia como um ponto de não retorno, inclusive, para quem não, enfim, não está acompanhando essa discussão mais científica, né, mais acadêmica, mas os pontos de não retorno são aqueles em que, se você tem um ritmo de aceleração da destruição tão grande, que chega um momento em que o equilíbrio do sistema se desfaz.
e você não tem mais como voltar atrás. E a Amazônia é um desses pontos de não retorno. Então, a gente também acha que é importante trazer para essa COP essa sensibilidade da potência e da fragilidade da Amazônia. E que está nas nossas mãos decidir coletivamente, enquanto humanidade, como é que a gente vai usar isso. E às vezes as consequências de não usar da forma adequada só vão aparecer lá para frente, mas acho que a ciência já não está nos alertando, a gente tem evidência suficiente para o dever de precaução nos levar a olhar para esse ativo de forma diferente. Bacana. Alice, então já partindo agora para o encerramento da nossa conversa, se a gente pudesse resumir, acho que em 3 grandes frases ou em 3 grandes temas, né? O que esperar, o que você daria como bem-sucedido, né? Qual seria um resultado bem-sucedido para essa COP30 em Belém? Acontecendo a COP30, o que você veria como algo positivo, que você acha que seria uma COP de sucesso para o Brasil? Eu queria, antes de responder essa pergunta, só voltar num ponto que eu não comentei, que eu acho que é importante lembrar, que o Brasil tem uma tradição diplomática muito consolidada, especialmente na agenda climática. E até por conta dessa tradição é que a gente tem inovado muito na presidência da COP, trazendo, por exemplo, novas estruturas ou tentando estressar quais são os limites de um processo da governança climática atual e como é que a gente pode melhorar. Um exemplo dessas estruturas são os círculos que a gente criou. Tem o Círculo de Ministros de Fazenda, tem o Círculo de Ex-Presidentes de COP, que estão discutindo a governança global, o futuro da governança climática global. A gente tem o Círculo de Povos Indígenas, liderado pela ministra Soninha Guajajara, e tem o Círculo do Balanço Ético Global, que é liderado pela ministra Marina Silva, junto com o secretário-geral da ONU, Guterres, e o presidente Lula, que também é uma inovação muito significativa. A gente trazer o elemento da ética para dentro de uma discussão de COP, para dentro de um momento em que a gente está falando, sentindo esse descolamento tão grande entre compromissos políticos e prática, é muito importante. E isso é algo que a gente vê, enfim, esse círculo, esse debate de ética, ele rodou o mundo. Na verdade, foram feitos em reuniões, encontros em todas as regiões do mundo, trazendo realmente a necessidade da gente resgatar esse imperativo de pensar, né, por que não agimos mais? Se nós nos comprometemos, o que nos impede de fazer mais? Então, isso é uma inovação importante que a gente espera que nas próximas COPs, nas próximas presidências, embora é importante lembrar, a nossa presidência vai até o final do ano que vem, então não acaba em Belém, e eu espero que o debate de clima no Brasil siga quente e siga muito ativo ao longo dos próximos 12 meses também, porque a gente precisa. Agora, então isso é um elemento importante da gente também entender essa confiança na capacidade brasileira de encontrar soluções ou de buscar soluções para os problemas do Brasil e do mundo. Então, a gente enfim, espera sair dessa COP com esse entendimento, e eu acho que a gente tem ouvido muito essa capacidade brasileira de trazer algumas soluções. Se eu tivesse que dizer algumas palavras-chave, 3, né, para fechar como é que a gente espera que essa COP termine, a primeira é eu diria, o tema da adaptação à mudança do clima precisa mudar. A gente tem falado a forma como ele é tratado nas COPs, a maneira como a sociedade entende o que significa a necessidade de se adaptar. A gente tem usado a imagem de que se a gente tem uma COP que historicamente teve um centro gravitacional da COP, sempre foi na agenda de mitigação, agora a gente precisa reequilibrar esse centro gravitacional no que é o que a gente chamou de Cruzeiro do Sul. O embaixador André nomeou de o Cruzeiro do Sul, que são os 5 grandes elementos que precisam todos caminhar juntos para a gente conseguir combater a crise do clima. Que elementos são esses? É a mitigação, é a adaptação, financiamento, transferência de tecnologia e construção de capacidades. Esses 5 fatores, essas 5 áreas de trabalho
todas elas precisam ser desenvolvidas para a gente conseguir endereçar a crise do clima. E isso a gente espera que a visibilidade, o entendimento coletivo ajude com que a sociedade se divida mesmo. A gente precisa, voltando ao mutirão, fazer um mutirão para endereçar o que precisa ser feito em cada uma delas. Nem todo mundo vai ter a mesma vocação para trabalhar em um ou outro, não tem problema. O importante é que todos eles sejam endereçados de uma maneira ou de outra. E o tema da adaptação, ele é especialmente importante porque existe uma economia da adaptação nascente, mas que é muito pouco entendido, no Brasil e no mundo. Acho que talvez o lugar mais interessante onde isso já esteja mais avançado são ou nas ilhas do Caribe, nos países mais vulneráveis, em que a adaptação não é uma escolha, não tem opção. E exatamente, é uma necessidade premente. E na África, a gente acabou de voltar do Summit de Clima da África e a adaptação está colocada em todos os lugares, né? Existem muitas oportunidades de investimento em adaptação que não estavam e não estão ainda tão visíveis e que a gente espera que a partir da COP, dando visibilidade para esse aspecto, se tornem mais. Um segundo ponto que eu acho que é importante é esse olhar para o financiamento. A gente sai dessa COP olhando para o roadmap, não mais com um olhar só para recursos públicos dos países desenvolvidos, como os recursos que vão viabilizar essa transição. Todos os recursos importam. E a gente precisa que esse debate seja levado adiante no nível dos bancos centrais, no nível das entidades autorreguladoras, em todos os aspectos. Isso está colocado que essa transição financeira precisa acontecer. E, por fim, o tema de transição para longe de combustíveis fósseis. Uhum. Esse é um tema que foi decidido, né, na COP28, lá em Dubai, e que os países ainda estão com dificuldade de entender o que significa implementar isso. A grande discussão hoje é qual é a velocidade, qual é o ritmo e como fazer isso de maneira a não prejudicar as economias dos países, tanto os que são dependentes economicamente da produção, como aqueles que importam e precisam para o seu dia a dia. Essa dependência econômica da transição dos combustíveis fósseis precisa ser entendida e precisamos ter medidas, planos de transição, debate sobre transição, entendimento do que significa essa transição. Então, esse tema também vai estar colocado na COP. A gente vê que quando a gente olha para a economia florestal, quando a gente olha para o TFFF, quando a gente olha para vários desses novas ferramentas, existem novas oportunidades de uma economia mais regenerativa, de uma economia menos poluente, que estão colocados. Elas precisam acelerar, precisam escalar, precisam, enfim, respeitar os direitos das comunidades, mas que precisam receber investimento de tempo, de tecnologia, de conhecimento para elas se viabilizarem também. Então, a gente espera que a COP da Amazônia e o chamado do mutirão também mostre essa possibilidade, essas novas possibilidades de economias do futuro, do presente e do futuro, que talvez não estivessem tão visíveis antes, mas que agora precisam sair do campo das ideias e entrar no campo da implementação. Muito bacana, Alice. Muito sucesso para você e para todo o time da presidência da COP agora em Belém. Como você comentou, tem ainda 12 meses pela frente depois da COP, então espero que, né, os trabalhos que sejam muito intensos, sejam muito produtivos e que a gente veja de fato, né, cada vez mais esse mutirão global se fortalecendo e revertendo, né, em ações concretas para o clima. Parabéns e muito obrigada aí pela participação. Obrigada, Ana, Roberto, foi um prazer para mim estar aqui com vocês. Muito obrigada, a gente só tem a agradecer. Tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar. Que bom, até a próxima.